No Agricultura BR de hoje você vai ver que a contratação de crédito rural no Brasil entre o ano passado e janeiro deste ano subiu 12% e atingiu 93 bilhões 730 milhões de reais. Vai ver também que a BRF anunciou um importante recall e está fazendo, de maneira voluntária, recolhimento de quase 500 toneladas de carne de frango processada na unidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, por conta de risco de salmonela. Um outro assunto importante na edição de hoje é a moagem de cana e também a produção de açúcar, que ficou abaixo do esperado no centro-sul do país. Muito boa tarde, começamos agora o Agricultura BR e antes de trazer essas informações, eu vou falar a respeito da balança comercial brasileira e principalmente a participação do setor do agronegócio, com 6 bilhões 930 milhões de dólares e uma participação bastante efetiva do setor florestal. O setor florestal com uma participação muito importante no último mês. Mas quem vai falar a respeito deste assunto é Walter Puga Júnior, que está aqui comigo. Puga, setor florestal, os produtos da floresta com aí uma participação interessante no mês de janeiro. Boa tarde, seja bem-vindo. 6 bilhões e 600 milhões de dólares somente no mês de janeiro. E foi puxada, como você lembrou bem, por produtos florestais, seguido aí de soja e derivados de soja e também pelo milho. As exportações do agronegócio brasileiro se mantiveram em expansão, como se vê em janeiro, né? Dados da Secretaria de Comércio Exterior, da SECEX, compilados pelo Ministério da Agricultura, aponta que a exportação do agronegócio, Fabiano, rendeu 6 bilhões e 626 milhões de dólares agora somente em janeiro. Isso significa quase 7,5% a mais do que no mesmo mês de janeiro do ano passado. Nessa mesma comparação, as importações de produto do agronegócio, ou seja, o que nós compramos e trouxemos para o Brasil, cresceu 0,5%, né? Nós chegamos aí a 1 bilhão e 242 milhões. Com isso, temos um superávit, né? Gastamos 1 bilhão e 240 e exportamos 6 bilhões e 620 milhões de dólares. Aliás, o Ministério da Agricultura destacou no comunicado que o resultado de janeiro levou as exportações do campo, considerando aí os últimos 12 meses, a 102 bilhões de dólares. 6% acima do mesmo período, considerando aí o ano móvel, né, que eles chamam, né? Agora considerando fevereiro até janeiro, fevereiro do ano passado até janeiro deste ano, em 12 meses, nós crescemos aí para 102 bilhões e 144 milhões. É uma expansão das nossas exportações, né? Dados compilados pelo Ministério destacam, como você lembrava, e nós citávamos agora, que os produtos florestais lideraram os embarques do agronegócio brasileiro agora em janeiro. Eles renderam quase 1,5 bilhão de dólares, ou seja, renderam 26,5% aproximadamente a mais do que em janeiro do ano anterior. Em seguida, lógico, veio a soja, produto cujas exportações renderam aí 1 bilhão e 329 milhões, que também cresceu, hein? Exportação de soja em janeiro cresceu quase 29%. Por outro lado, a receita com carnes diminuiu bastante em janeiro, viu? Segundo o Ministério, os embarques renderam aí pouco mais de 1 bilhão de dólares, teve uma queda de mais de 13%. Então, crescemos na exportação de produtos florestais, continuamos crescendo na exportação de soja, mas perdemos mais de 13%, considerando aí as exportações de carnes. Agora, um destaque importante nesse estudo, nesses dados divulgados pela SECEX, pela Secretaria de Comércio Exterior e apurados pelo Ministério da Agricultura, é que a China, de novo, lidera as compras de produtos brasileiros do agronegócio, né? A China se manteve como principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Aliás, a China foi responsável por 23% da receita obtida pelos exportadores do setor. Ou seja, a China continua ainda como o maior comprador de produtos do agronegócio brasileiro. Eu gostaria de aproveitar, Fabiano, se você pudesse me conceder mais 15 segundos, para lembrar que começa agora uma luta do
agronegócio para defender a manutenção daquela ajuda, do subsídio na conta de luz. O agronegócio se movimenta para reverter agora o fim do subsídio de 3 bilhões e meio de reais por ano dado ao setor em desconto nas contas de luz, né? O fim do benefício, cujo impacto é rateado nas contas de eletricidade de todos os consumidores, nós consumidores dividimos essa conta, né? Foi um dos atos do último governo passado, mas a eliminação desse subsídio causaria uma série de problemas para o setor. Por isso, já há uma movimentação para manter essa ajuda, né? O setor tem atuado junto ao governo de Jair Bolsonaro e também no Congresso para retomar esse subsídio, que garante aí um desconto que varia de 10% até 30% na conta de luz de produtores rurais. Os descontos para agricultores representam quase 17% do total de subsídios que são embutidos nas tarifas de energia, né? Que totalizam aí mais de 20 bilhões de reais. Neste ano, eles já começariam a ser reduzidos, né, na faixa de 685 milhões. Cada consumidor rural paga, em média, R$ 47, R$ 48 reais menos do que deveria na conta de luz. E esse valor é repassado para as nossas contas, né? Para a conta do consumidor, que terá de pagar agora mais para compensar esse benefício, né? O que ocorre é que é muito importante que seja mantido esse benefício, esse desconto na conta de luz do agricultor, porque para os irrigantes continua, e é por lei, a concessão de benefício, de isenção de pagamento, mas para os agricultores não. Por isso, foi através de decreto, e esse decreto terminou no governo de Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro ouviu deputados, ouviu o setor e prometeu analisar se é possível ou não manter esse subsídio na conta de luz, né, que afinal é paga pelo consumidor, mas que se não for paga pelo consumidor na conta de luz, acabará refletindo lá no custo da cesta básica, ou seja, o consumidor vai pagar do mesmo jeito. É importante manter a ajuda para quem usa energia lá no campo. De olho na informação, Fabiano, é com você. Tá certo, Walter Pulga, daqui a pouco nós voltamos a falar aqui no Agricultura BR, porque agora eu vou falar a respeito da tomada de crédito do Plano Agrícola em relação aos recursos financeiros utilizados para a agropecuária. E olha só, de acordo com as informações do Ministério da Agricultura, chegou a 93 bilhões 730 milhões de reais a tomada de crédito entre julho de 2018 e janeiro de 2019. Esse volume de recursos representa uma alta de 12% frente ao mesmo período da safra passada. Vamos ver então agora na tela o comparativo das campanhas 17-18 e 18-19 entre o início de safra e o final do mês de janeiro. Você acompanha aqui no Agricultura BR os dados que foram colocados à disposição. Aqui deu um problema na tela, o pessoal já está retomando, mas o Ministério da Agricultura colocando aqui situação entre as duas campanhas. O Agricultura BR apurou o que tinha acontecido na safra passada. Primeiramente, do seu lado esquerdo da tela, você tem a safra passada. Portanto, entre julho de 2017 até o final de janeiro de 2018, a tomada de crédito foi de 82 bilhões 480 milhões de reais. Em relação ao ano safra atual, julho de 2018 até janeiro de 2019, há uma alta de 12%, chegando a 93 bilhões 730 milhões de reais. Esses são os números para a agricultura comercial, portanto, aí para médios, grandes e também pequenos produtores. Em relação à agricultura total, considerando a comercial e a familiar, também houve elevação, e essa elevação chega a 13%, porque a tomada de crédito na agricultura familiar também teve alta. Vamos ver agora os números totais da tomada de crédito, considerando, né, aí a agricultura empresarial e familiar. Olha só, primeiro os dados aqui no seu lado esquerdo, você tem a safra passada. Entre 1º de julho de 2017 e 31 de janeiro de 2018, foram tomados crédito agropecuário no Brasil na ordem de 97 bilhões e 600 milhões de reais. Entre 1º de julho de 2018 até 31 de janeiro de 2019, os dados são parciais, portanto, é sempre importante que o produtor rural esteja atento a esse número. Foram 110 bilhões e 200 milhões de reais, alta, portanto, de 13% frente àquilo que acontecia na safra passada. Está mais acessível,
o produtor rural mostra aqui claramente que para essa safra 18-19 a agricultura teve uma animação bastante expressiva. A agricultura se anima em relação a esse ano de 2019, tomada de crédito foi mais efetiva. Agora eu vou trazer esses dados, lembrando que foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostrando aquelas questões separadas. Primeiro custeio, depois investimento. Começo pelo custeio, porque a questão do custeio, as linhas de crédito para custeio, elas estão em debate no Brasil. Então vamos ver como é que está a tomada de crédito para a contratação de custeio. Você tem aqui entre 1º de julho de 2017 até 31 de janeiro de 2018, safra passada a 47,340 bilhões de reais foi a tomada de crédito do produtor rural brasileiro. Portanto, chegando aqui a esse número. Agora, na safra atual, entre 1º de julho de 2018 e 31 de janeiro de 2019, a alta também é de 12%, chegando a 53 bilhões e 800 milhões de reais. Portanto, alta aqui em relação àquilo que acontecia para o custeio no Brasil. Um outro dado que chama bastante atenção em relação à safra brasileira e à tomada de crédito é essa tomada, esse apanhado de recursos para investimento. E o investimento é muito claro, né? Quando você tem investimento subindo, como eu vou mostrar agora, ele mostra esse bom humor do agricultor e do pecuarista brasileiro. E a alta em relação à safra 17-18 a 18-19 é de 26%, é uma alta bastante expressiva. Acompanhe conosco na tela, você tem aqui os números agora da contratação de crédito agro para investimento na agricultura e pecuária brasileira. Na safra passada, julho de 17 até janeiro de 18, 15 bilhões e 900 milhões de reais. Chega a 20 bilhões de reais agora na safra atual. Esses números mostram essa animação de mercado. Aí temos uma discussão agora em relação ao Moderfrota, em torno de se acabar os recursos até junho e não tiver disponível, né? A mudança de linha de crédito. Alguns produtores rurais estão tentando antecipar a aquisição de máquinas, de equipamentos, com aquele receio de haver mudanças nas linhas disponíveis para o produtor rural brasileiro e com isso as taxas de juros subirem. Aí, o pessoal tem adiantado essas compras. E o Moderfrota é uma das linhas de crédito mais utilizadas pelo produtor rural brasileiro nessa campanha 18-19. Vamos ver o Moderfrota, que o Moderfrota está com uma ocupação dos recursos bastante forte, bastante expressiva. Olha aqui, pelos números finais, né, que são parciais, na verdade, porque o crédito pode ser disponibilizado até junho. Mas você vê aqui o quanto que sobe. Na safra passada, foram 3 bilhões e 70 milhões de reais tomados entre julho de 17 e janeiro de 2018. Já na safra atual, entre julho do ano passado e janeiro deste ano, olha como se eleva, chega a 5 bilhões 690 milhões de reais, isso representa uma alta de 46%. Então, entre um período e outro, entre uma campanha e outra, considerando os mesmos 7 meses, ele tem aqui uma elevação de 46% na tomada de crédito. Mas atenção, você sabe quanto que já foi tomado de crédito até o dia 31 de janeiro, em relação aos recursos disponíveis? 66% de tudo que é disponibilizado pela linha Moderfrota já foi tomado. E pela movimentação que nós temos visto nas concessionárias de máquinas e também nas grandes feiras, os recursos no mês de fevereiro também vão ter uma forte tomada. É o posicionamento aqui do Agricultura BR sobre os números que foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. E atenção, sojicultor no estado de Mato Grosso, até sexta-feira precisa ser cadastrada as áreas da campanha da soja 2018-2019. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA, informou que foram cadastrados 7.026 fazendas onde há plantio de soja em Mato Grosso, com área superior a 6,1 milhões de hectares. Na safra 2016-17, o número de cadastros chegou a 12.290 propriedades, com área de 8,2 milhões de hectares com produção da oleaginosa.
O Instituto alerta para o prazo final do cadastro da safra 2018-19, que acaba na próxima sexta-feira, dia 15, e deve ser realizado por meio do Sistema de Defesa Vegetal do Estado de Mato Grosso, SISDEV. O cadastro é importante para a defesa sanitária vegetal, sendo a ferramenta utilizada pelos técnicos para conhecimento das áreas com lavouras de soja no estado, usado para acompanhamento das medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática, além do período obrigatório do vazio sanitário. O cadastro das propriedades com plantio de soja deverá ser realizado anualmente logo após o término do plantio, não podendo ultrapassar 15 de fevereiro. O produtor rural também precisa informar obrigatoriamente todos os dados solicitados no cadastro e as coordenadas geográficas da sede da propriedade. Tá aí informações do estado do Mato Grosso e vamos continuar falando do Mato Grosso. Olha só, tem chuvas mais expressivas, uma queda de temperatura aqui no Mato Grosso do Sul, choveu muito. E nós queremos saber como é que está a situação lá no estado do Mato Grosso que está concluindo a colheita da soja e com o cultivo das culturas de segunda safra, como milho e algodão principalmente. Quem fala sobre a previsão do tempo para o estado é a Juliana Rezende, que está aqui comigo. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a chuva segue bastante persistente em áreas da região centro-oeste, como é o caso do Mato Grosso, situação que aumentou as condições de umidade do solo, especialmente entre Mato Grosso e Goiás também, e agora para os próximos dias tem mais chuva prevista. Tivemos uma frente fria que avançou pela costa do Brasil nesses últimos dias, alcançando a região sudeste. Justamente esse sistema ajuda a organizar um corredor de umidade que atravessa o Brasil. E esse corredor de umidade nada mais é do que a umidade que vem lá da Amazônia, é transportada pelos ventos em altitude e acaba, então, parando em alguns pontos, áreas produtoras da região central brasileira. Mato Grosso e Goiás devem ser os estados ainda bastante influenciados por conta deste novo corredor de umidade que vai favorecer chuva mais persistente. Até o dia 18 de fevereiro, acumulados bastante elevados, que podem alcançar em torno de 50, 70 milímetros. Então, para os produtores que já estão finalizando em relação ao andamento da colheita das lavouras de soja na região, o cenário ainda é avançar cada vez mais, porque as instabilidades não dão trégua. A expectativa é, se alguns produtores ainda tiverem com a colheita em andamento, essa chuva pode atrapalhar e acabar até causando algumas paralisações. Para a semana seguinte, a chuva já diminui de intensidade. Então, meados do dia 19 até 23 de fevereiro, as instabilidades diminuem na região central brasileira. Norte do Mato Grosso ainda recebe uma chuva um pouco mais expressiva, com acumulados de 50, 70 milímetros por conta da proximidade com a Amazônia, mas nas demais áreas do estado do Mato Grosso, a chuva já fica bem mais fraca, com acumulados de até 15 milímetros, cenário que também se repete entre Goiás e Mato Grosso do Sul. E no decorrer do terceiro e último período, até o finalzinho do mês de fevereiro, chuvas mais enfraquecidas, então, nos 3 estados da região centro-oeste, incluindo o estado do Mato Grosso. Então, é justamente agora nessa fase final da colheita da soja no estado mato-grossense que os produtores ainda podem ter algumas paralisações de forma bastante momentânea e passageira na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos falar de dólar? Sabe por quê? Porque nós temos falado de dólar agora na Agricultura BR nas últimas semanas e temos dito sempre o seguinte: o dólar deve caminhar muito próximo, ou às vezes um pouco para baixo, um pouco para cima, mas sempre próximo à marca de R$ 3,70. A Sara Kirchhofer conversou ontem com o economista Eduardo Velho, ele que é de uma importante empresa de consultores, e ele disse o seguinte, que nas próximas semanas devemos ver o dólar abaixo de R$ 3,70. Isso para quem exporta produz produtos que são exportados, traz algum tipo de preocupação. Vamos acompanhar agora essa entrevista para entender por que ele enxerga que nos próximos dias podemos ter dólar abaixo de R$ 3,70. Veja. Eduardo Velho, primeiramente, bem-vindo ao SBA. Prazer. O Eduardo Velho, ele é sócio e também consultor da GO Associados e ele vai tentar explicar um pouquinho dessa movimentação toda que a gente vem vendo tanto no câmbio quanto na Bolsa, né? Eduardo Velho, esse ano o Brasil começou 2019 mais otimista, o dólar chegou a ficar abaixo, em torno do patamar de R$ 3,60, índice Bovespa batendo recordes históricos, recordes pontuais. E agora, nos últimos dias, o cenário mudou um pouco. O dólar avançou aí a R$ 13,76
Índice Bovespa ficou abaixo dos 95 mil pontos. Agora, já nesta terça-feira, parece que as coisas começam a se movimentar mais positivamente de novo. O que está acontecendo? Eu acho que o contexto geral ainda é de otimismo, né? O que aconteceu nas últimas semanas é que a questão da negociação comercial entre China e Estados Unidos, houve uma paralisia plena, havia uma expectativa de um acordo, que tinham sido umas notícias boas, que estariam quase próximos do acordo comercial. É uma novela que vem há algum tempo uma já, reversão. né? Esse quase acordo. E esse acordo comercial é muito importante, por quê? Porque se não houver acordo até o dia 2, até o 1º de março, acaba a trégua. As tarifas comerciais norte-americanas sobre 200 bilhões de dólares de produtos chineses vão passar de 15% para 25%. Mas o Donald Trump já disse que não vai se reunir com o Xi Jinping até lá, né? Mas isso não quer dizer nada. Isso pode ser uma manobra, pode ser uma tática de negociação, né? Agora, os Estados Unidos também quer claramente, fazer um acordo, porque ele sabe que o protecionismo comercial, aumentar tarifas, é ruim tanto para ele como para a China. Ou seja, quanto maior proteção ao comércio, com aumento de tarifas, os fluxos comerciais caem e toda a economia mundial fica refém, ou seja, fica com viés negativo de crescimento. Então, por isso que as ações tiveram realmente uma queda. Também teve o problema da paralisia do governo norte-americano. Foi a maior da história, durou 35 dias. Vários projetos estavam paralisados, e a máquina administrativa não recebia salários, vários indicadores nem eram divulgados, ninguém sabia como é que foi o comportamento da economia americana em dezembro, por exemplo. Sim. E agora estão sendo agora os indicadores. E aí houve um retorno disso, agora de novos projetos. Aparentemente hoje realmente teve um ponto positivo, é a negociação. Os congressistas, tanto os democratas como os republicanos, parece que se uniram e vários projetos estão sendo aprovados e aparentemente o sinal é que não vai haver essa paralisia da máquina do governo. Ou seja, então isso para a economia internacional é menor a aversão ao risco, Sim. Logo o dólar tende a cair no exterior e, consequentemente, aqui também tem um impacto no Brasil também de uma queda do dólar. Agora falta ainda, desculpa te interromper, mas falta ainda o Trump aceitar esse acordo aí, porque ele não inclui aqueles mais de 5 bilhões aí para a construção do muro, né? Ele quer incluir o financiamento para o muro, que há também uma promessa disputa. de campanha dele, né? Isso é uma coisa que também ainda pode gerar uma certa volatilidade nos próximos dias. Agora, o ponto é, o mercado, apesar das quedas, dessa volatilidade subida e descida, pensando aqui no mercado brasileiro, o dólar, quando ele sobe, ele não chega no nível de 3,80, assim, de romper. Então é sinal que o patamar estrutural do dólar hoje aparentemente está mais baixo mesmo, no pressuposto que em algum momento, até o final do primeiro semestre desse ano, a reforma da Previdência vai ser aprovada. Você pode haver uma expectativa até de uma antecipação, de uma melhoria do rating brasileiro. Você pode ter mais ingressos e custos externos no Brasil. E vai facilitar muito o governo a reduzir a dívida dele em termos de custo a médio prazo, que vai facilitar também o investimento privado que tem no Brasil, ou seja, aumentar o faturamento das empresas. Então, essa expectativa aparentemente parece que ainda está ainda como mais predominante. Obviamente o mercado fica volátil no dia a dia, mas você vê que o Ibovespa veio subindo de 70 mil, foi para 80 mil, foi para 90, já quase testou os 100 mil já. Eu acho que ele vai romper os 100 mil no pressuposto que o presidente vai sair agora do hospital, o presidente vai balizar algum texto razoavelmente bom da proposta de reforma e, aparentemente, a base do governo é uma base ampla ainda, não se sabe exatamente se ele tem todos esses votos todos, mas pela base de apoio à reeleição do Rodrigo Maia, excluindo alguns votos da oposição, o governo teria uma base de apoio. E ontem, inclusive, saiu uma pesquisa bem interessante, uma pesquisa de uma instituição financeira junto com uma empresa de comunicação, fizeram uma pesquisa junto a quase 300 parlamentares, tanto deputados como senadores, e 89%... Para entender o cenário. 89% do Senado hoje, com base nessa amostra, estaria apoiando a reforma da Previdência. 82% dos deputados federais estariam apoiando a reforma da Previdência. Então, aparentemente, vai ser um indicador também que vai ser monitorado para analisar a capacidade de aprovação do governo do projeto. Mas eu acho que o mercado ainda, de uma certa maneira, estaria mais de 50% acreditando que a reforma da Previdência vai ser aprovada até junho. Eduardo, agora tanto a questão da reforma da Previdência aqui internamente, quanto essa questão de China e Estados Unidos, elas também acabam gerando muita especulação no mercado, não? Quando você tem muita especulação e algumas incertezas que você não tem controle, você tende a ter um mau giro, você gira rápido, você compra e vende rápido, um pouco mais rápido, e tende a ter menos volume de negócios. Por isso fica volátil, né? Mas, então, qual é o bom indicador, né? É olhar nos dias que tem maior volume, qual é a tendência. Geralmente, nos dias que tem maior volume,
o posicionamento sempre foi de alta de bolsa, queda dos juros futuros e queda do dólar, se pegar desde janeiro para cá. Então é sinal que o mercado, quando o mercado está mais com incertezas pontuais, ele está com menos volume, mas ele sabe muito bem que também não é a tendência. Mas quando tem um movimento um pouco melhor de expectativas, o volume de operações aumenta. Esse é um sinal importante para dizer que o mercado está esperando, de certa forma, o balizamento, o apoio do presidente ao texto que vai ser apresentado pela equipe econômica. Então, por exemplo, a gente na Gol acha ainda que vai ter um movimento ainda de rompimento novamente de 3,70 o dólar. Acho que o dólar rompe esse 3,70, podendo até chegar em 3,60 rapidamente, como já chegou. Isso no prazo de quanto tempo você acredita, Eduardo? Eu acho que vai ser agora, fevereiro e março, agora vai ter que acontecer isso, porque vai ficar muito claro aí o apoio na Câmara. Acho que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, vai ser um elemento muito importante nessa tramitação, porque é ele que justamente ele coloca em pauta. O presidente da Câmara tem muito poder nesse sentido, tanto o presidente da Câmara como do Senado. Mas o presidente do Senado é do meu partido, deve dar meu apoio. Então, aparentemente, na Câmara vai ser o grande termômetro. Me parece que ele quer conduzir, ele quer ser o presidente da Câmara que quer votar e aprovar a reforma da Previdência, que vai ser muito importante para a questão do dólar, para a questão de reduzir mais juro real na frente, que é bom para investimento. E, aparentemente, eu vejo a Bolsa rompendo 100 mil pontos. Quer dizer, em algum momento, a Bolsa está barata. Se olhar bem a Bolsa, com 95 mil pontos, a Bolsa, dividido pelo dólar, está em torno de 24 mil pontos em dólar. Já chegou antes da crise financeira americana a 44 mil pontos em dólar. Então, ou seja, há muito espaço ainda para a Bolsa crescer e eu acho que o mercado, em algum momento, vai caminhar para isso. Tá certo. Previsões aí, expectativas da GO Associados, aí falando em nome da GO, então, o sócio e também consultor Eduardo Velho, mais uma vez aqui com a gente no SBA. Obrigada novamente pela sua participação. Sara. Até mais. Se nós devolvemos o sinal para Campo Grande, é com vocês. E vamos falar agora de soja no Porto, são assuntos relacionados. Temos aqui soja no Porto hoje, melhora no Santos e melhora em Paranaguá também, de acordo com a Grandes Corretora, R$ 78,20 a saca de 60 quilos no Porto de Santos, R$ 78,00 no Porto de Paranaguá, portanto, negócios em alta hoje, comparado com essa última terça-feira, melhoram os valores em relação ao pagamento da soja no Porto brasileiro. Soja em Chicago de ontem principalmente, teve uma alta bastante elevada, hoje vem próxima à estabilidade. Daqui a pouco no Agricultura BR, eu vou conversar com um amigo, pesquisador da Embrapa, Fernando Reis, vamos falar sobre Dinapec, algumas situações que vão estar sendo expostas por lá durante os dias 20 e 22, próxima semana, na próxima quarta e sexta-feira, a semana que vem, nós temos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na sede da Embrapa Gado de Corte, Dinapec 2019. Nós vamos para o intervalo, aproveite para entrar em contato conosco, estou esperando a sua mensagem, mande seu WhatsApp no 67996562266, você manda a sua mensagem, manda foto, vídeo aqui para o Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Está chegando a hora, na próxima semana, entre os dias 20 e 22, teremos a Dinapec 2019 na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inscrições estão abertas, pessoal, o produtor rural de todo o país pode vir durante esses dias. Tem muita tecnologia e informação sendo desenvolvidas pela Embrapa, as unidades da Embrapa e também outras instituições de pesquisa. E entre os temas que serão apresentados, você tem ali a parte agrícola, tem a bovinocultura e tem a ovinocultura. É por isso que eu converso agora com o Fernando Reis, ele que é pesquisador da Embrapa Ovinos e Caprinos, vai falar um pouco da ovinocultura nessa Dinapec 2019. Fernando, como é que será essa participação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é satisfação estarmos aqui novamente para conversar a respeito desse evento que nós chamamos de encontro da Embrapa com o produtor rural. E, de fato, nós temos várias unidades da Embrapa, são várias atrações, tecnologias sendo divulgadas, né? E a gente está à frente do roteiro de ovinocultura. Então, mais uma vez, esse ano a gente tem muita parceria, a gente atua principalmente aqui no estado com as universidades, instituições não só de ensino, mas também de associação e também o sistema FamaSul. O Senar tem desenvolvido um trabalho muito interessante e que a gente quer divulgar durante esses roteiros.
A ovinocultura no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, ela tem sido uma opção muito interessante para o produtor rural. Fernando, você já participou de vários projetos, várias iniciativas em relação a desenvolvimento das raças, aplicação desses animais para trabalhar junto com as culturas que já são desenvolvidas. Como é que está o estágio de desenvolvimento no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste da ovinocultura? Nós temos um cenário interessante, Fabiano, inclusive em nível nacional, os recentes dados de estimativa de rebanho pelo IBGE, eles colocam uma diminuição do rebanho. Então, para se ter uma ideia, e há confrontos também. Nós temos as estimativas do PPM, que é o que avalia a produção municipal, que está em torno de 17,9 milhões, 18 milhões de cabeças, e os dados do censo agropecuário, que foram coletados agora em 2017, revelam em torno de 13 a 14 milhões de cabeças. Então, isso a conferir, são estimativas preliminares, então isso a gente tem que conferir. Mas a gente vê um aumento dos abates. Então, em relação à população, o rebanho, uma diminuição e um aumento nos abates. Então, isso nos dá um indicativo de aumento da eficiência da produção, do sistema produtivo. Isso é um fator interessante, porque se você tem redução de rebanho, aumento de abate, você tem automaticamente animais que estão sendo terminados, na teoria, mais cedo. É esse que é o pensamento, Fernando? Teremos que talvez verificar se não há os produtores desfazendo um pouco de rebanho. Mas nós não acreditamos nessa tendência porque esses dados de abates, eles são de frigoríficos que têm o serviço de inspeção federal, veiculados pelo Ministério da Agricultura. Então, e esse mercado ele exige animais de melhor qualidade. Então, não acreditamos que animais considerados descarte estejam indo para esse mercado de uma maneira tão enfática. Então, são dados interessantes e com mudanças no cenário nacional, inclusive. Em termos de população, a Bahia, que é um estado do Nordeste com o maior rebanho do Nordeste, ultrapassou o tradicional Rio Grande do Sul. Pouca coisa, em termos de 100 a 120 mil cabeças no rebanho. E já nos abates, Santa Catarina passou a despontar. Então, nós temos, em termos de abate CIF, registrado pelo Ministério da Agricultura no Brasil, em torno de 55 mil cabeças, e Santa Catarina com 19 mil, aproximadamente, e Rio Grande do Sul com 15 mil. Em fatores climáticos e questão das regiões, você falou de 3 estados, 2 têm uma situação de clima e de solo muito parecida, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio Grande do Sul, tradicionalmente, o maior produtor, como você explicou. Bahia passa a ser o primeiro, agora passa a ter o maior rebanho. E aí a condição de solo, de nutrientes que são colocados, o tipo de pastagem, de produtos que são colocados para alimentação, são distintos daqueles que tem no Rio Grande do Sul. E um clima totalmente diferente daquele. Questão de adaptação de raças, desse produtor rural trabalhando, tem adequações que permitem isso, trabalhar ele na Bahia, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Como é que isso tem sido feito, Fernando? Esse é um ponto importante, inclusive, para que a gente identifique trânsitos de animais. E realmente as diferenças elas são grandes e a adaptabilidade dos animais elas são relevantes. O Nordeste trabalha mais com os animais que nós consideramos deslanados, com as raças que não têm lã. Então, dentro daquela característica de clima semiárido ou até mesmo caatinga, esses animais é o que vão melhor. Já o Sul, que vem de todo um histórico trabalhando com lã, trabalha muito com os animais lanados. E de décadas para cá, adaptando fortemente para a parte de produção de carne. Então, é relevante esse teu ponto de vista, essa sua colocação, porque muitas vezes nós vimos pessoas importando animais de outros estados indistintamente, sem considerar a sua condição local de produção. Então, isso tem que ser observado e é extremamente importante. Tá certo, Fernando. Fernando, Dinapec, ela conta com painéis de discussão, eu mesmo vou participar de abertura, tem os giros tecnológicos, tem palestras. Como é que vai ser a participação da ovinocultura na edição deste ano? Vale destacar os painéis, que são os grandes painéis, tem um sobre carne e que a gente tem conversado a respeito da inserção da carne ovina também nessas discussões.
E sobre os roteiros específicos, o de ovinocultura, dentre os parceiros que a gente trabalha, as universidades têm um destaque. Então, os dados gerados pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul têm destacado, principalmente na parte de cria, trabalhos com cordeiro, essas condições. Vale a pena ressaltar a questão de mercado que a gente aborda também, juntamente com a Associação dos Criadores, que é a ASMACO, né? Preços praticados e principalmente a parte de assistência e orientação técnica. Eles têm desenvolvido junto ao Senar trabalho muito interessante. E tradicionalmente a gente tem os cães Border Collie, os cães pastores, com dinâmicas e demonstrações ao longo de todo o período. Que sempre chama muita atenção. Fernando, para encerrar, vou fazer uma pergunta que está relacionada à criação e também ao mercado. Nós tivemos um momento para ovinos, há alguns anos, no qual nós tivemos vários produtores entrando na criação, né? Teve aquele momento, aquele chamado boom, no qual teve um grande destaque, muita gente montando rebanhos e aparentemente hoje nós temos um momento de estabilidade, né? Talvez ali de uma situação de estar estável, propriamente dito, e numa relação mais adulta com essa criação. E é isso que está acontecendo no Brasil, principalmente aqui no centro-oeste brasileiro? Eu vou destacar Mato Grosso do Sul, com alguns números interessantes, e eu chamaria isso de um caminho para profissionalização. Nós tivemos em 2010 os dados de abate CIF em torno de 16 mil cabeças em Mato Grosso do Sul. Esse índice caiu há 2, 3 anos atrás a níveis irrisórios, chegou a 100 e tantas cabeças abatidas. Hoje retomou esse abate e fechou 2018 com 3.900 cabeças abatidas. Então, dentro de um determinado grupo que persistiu e vem tocando essa atividade, eles têm possibilitado ganhos reais e os mercados fidelizados com animais, inclusive, de interesse desse mercado. Então, a profissionalização, hoje, ela é possível e está aí disponível para quem quiser. Então, a gente também está à disposição para conversar sobre isso e podemos, dentro da Câmara Setorial de Ovinos e Caprinos aqui do Mato Grosso do Sul, tocar nesse assunto aí para quem queira. Tá certo, Fernando. E gostaria então que você fizesse o convite para o pessoal que está acompanhando em todo o Brasil para participar na próxima semana da Dinapec 2019. Exatamente. Quarta-feira inicia aqui em Campo Grande a nossa Dinapec, o encontro da Embrapa com o produtor. No período da tarde nós já teremos o roteiro de ovinocultura e na quinta e sexta, dias 21 e 22, também a sequência desses trabalhos. Obrigado mais uma vez pelo convite e qualquer dúvida em relação à programação, no dinapec.com a gente consegue esclarecer tudo. Tá certo, Fernando. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Obrigado mais uma vez. Tá certo, conversei com o Fernando Reis, pesquisador da Embrapa, falando da Dinapec 2019. Eu lembro que acontece na próxima semana, entre os dias 20 e 22. Canal do Boi é emissora oficial. E nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouco. Eu vou falar aqui no programa a respeito de dados importantes, a respeito da produção brasileira de feijão e também os últimos dados apresentados sobre a moagem de cana-de-açúcar e a produção de açúcar abaixo do esperado. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora eu falo sobre a cultura da cana-de-açúcar, porque nesta última tarde de terça-feira, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar aqui no Brasil divulgou os números para a primeira quinzena, as quinzenas do mês de janeiro. E você vai ver agora que os dados apresentados pela Única ficaram abaixo da expectativa, tanto para a moagem da cana-de-açúcar quanto também para a produção de açúcar. Toda vez que eu falo de cana aqui, eu lembro que essa safra brasileira 18-19 é uma safra alcooleira, é uma safra na qual está sendo destinado mesmo para a produção de etanol e com isso, principalmente por conta dos preços baixos internacionais do açúcar, ficou realmente para trás esse ponto de produção. Vamos ver o que a Única apresentou então aqui na tela. Temos aqui um gráfico que mostra a moagem de cana-de-açúcar no Brasil. Primeira quinzena de janeiro, teve 563.420 toneladas no centro-sul do Brasil no acumulado, né? Aliás, nessa primeira quinzena. Já no acumulado, 563 milhões de toneladas, mostrando aqui o que aconteceu até 15 de janeiro
nesse ano de 2019. Quando você compara com o que ocorria no ano passado, você vê realmente que a moagem de cana-de-açúcar é mais baixa. É mais de 20 milhões de toneladas a menos que passou pelo processamento ou pela moagem. O acumulado da safra passada, na mesma data, até 15 de janeiro, foram 583 milhões e 830 mil toneladas. Portanto, a safra nacional atual, ela tem uma moagem mais de 20 milhões de toneladas, 20 milhões e 600 mil toneladas abaixo daquilo que foi produzido na campanha passada. Mas o que caiu mesmo foi a produção de açúcar. Açúcar, como eu disse, cenário internacional de preços é baixo, não é interessante, portanto, safra alcooleira no Brasil. Vamos ver como é que está a produção de açúcar. Nós trazemos aqui agora os dados relacionados à safra, aqui trazendo até o final, o fechamento do mês de janeiro, safra de 2018-2019, chegando a 26 milhões 360 mil toneladas. Olha só como era a produção na 17-18. Chegou a 35 milhões 830 mil toneladas na mesma data, até o último dia útil de janeiro, portanto, quase 9 milhões de toneladas, mais de 9 milhões de toneladas acima daquilo que tinha sido produzido em relação à campanha passada. Portanto, fica realmente essa situação de uma safra com pouca ou baixa produção de açúcar. O que subiu, mesmo com a moagem de cana menor, é a produção de etanol no Brasil, e nós vamos ver agora como é que ficaram esses dados em relação ao etanol. Dados foram apresentados pela Única nesta terça-feira. A safra é alcooleira. Olha só como é alcooleira mesmo, amigos. 17 e 18 até também o último dia útil de janeiro do ano passado, produção foram de 391. Aqui a produção de etanol que chegou a 391 milhões 850 mil litros contra 614 milhões 480 mil litros, que é o que vai sendo apresentado neste momento para a campanha, para a safra brasileira, mostrando aqui realmente uma elevação bastante expressiva para a produção brasileira de etanol. E como o mercado é comprador, então o etanol ficou bastante interessante para as usinas no centro-sul do Brasil. Nesta terça-feira, nós trouxemos no Agricultura BR números da Conab para algumas das principais culturas que foram abordadas no 5º levantamento de safra da campanha 2018-2019. Soja, milho, arroz, entre outras, você viu nesta terça-feira. Hoje eu vou trazer aqui os destaques para o mercado do feijão, para quem produz feijão no Brasil. Feijão que é produzido em 3 safras e, no caso do feijão, a Conab não trouxe grandes alterações, não. Manteve a postura que vem apresentando no 4º, no 3º, no 2º levantamento. É o que nós vamos ver agora na tela. Nós temos aqui o feijão em destaque. Produção brasileira deve ser de 3 milhões e 60 mil toneladas, consumo nacional de 3 milhões e 100 mil toneladas e os estoques finais devem ficar em 230 mil toneladas. Esses são os dados em relação ao feijão. Brasil vai vender menos feijão para o exterior, 120 mil toneladas, 42 mil toneladas a menos do que aquilo que tinha sido vendido ao exterior na campanha passada. Vai usar mais o estoque inicial dessa safra para manter esse apetite. 3 milhões e 100 mil toneladas é aquilo que o Brasil costuma, o que o brasileiro costuma consumir de feijão ano a ano. Já que o assunto é feijão, agora nós vamos falar sobre o clima para quem produz feijão no estado de Santa Catarina. Quem traz os destaques é a Juliana Rezende, está aqui comigo. Juliana, o assunto de agora é a produção brasileira de feijão. Pois é, Fabiano, em semanas anteriores, o avanço de frentes frias provocaram fortes temporais em áreas produtoras de feijão do estado de Santa Catarina. Alguns produtores, então, tiveram
perdas na região. Agora, as condições de umidade do solo na região de Santa Catarina seguem mais elevadas, então favorece grande parte do desenvolvimento das lavouras de feijão na região. Para os próximos dias, tem previsão de chuva ganhando intensidade gradualmente. Até meados do dia 18, tem instabilidades ainda atuando em grande parte de Santa Catarina, então lavouras de feijão vão seguir recebendo essas pancadas de chuva e com volumes de água que devem variar de 30 a 50 milímetros. E lembrando que essa chuva ainda pode vir com uma certa intensidade, especialmente em áreas produtoras da região. Na semana seguinte, aí sim, finalmente a chuva dá uma trégua. Entre o período do dia 19 até o dia 23 de fevereiro, as instabilidades enfraquecem na região de Santa Catarina, o volume de água já diminui também bastante, e aí os acumulados não devem passar de 15 milímetros na região, diminuindo também o risco para as lavouras de feijão em relação a essas instabilidades mais intensas. A partir do terceiro e último período, últimos dias do mês de fevereiro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade somente na faixa leste do estado de Santa Catarina. Então, nesses próximos dias, tem previsão de uma chuva um pouco mais expressiva, podendo ganhar mais intensidade. É na próxima semana que o cenário melhora, então, para áreas produtoras de feijão que já foram afetadas por episódios de chuva mais intensos e temporais na região. Então, no decorrer desses próximos dias, ainda segue o risco, especialmente para chuva mais intensa em áreas produtoras de feijão do estado catarinense. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. Então, até daqui a pouco no Agricultura BR. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do tempo e nós vamos para o intervalo comercial. E daqui a pouco nós vamos trazer uma grande oportunidade para você no setor sucro energético, lá no estado de Alagoas. E ainda hoje eu falo a respeito dessa retirada de quase 500 toneladas de carne de frango em natura, que foi feita pela BRF por conta do risco de contaminação de salmonela. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E olha, eu lembro agora que no próximo dia 28 o Canal do Boi dá aquele start, o início para os leilões judiciais 2019. E começa com grande estilo, porque você vai ter à disposição um complexo agroindustrial sucroalcooleiro no estado de Alagoas, a cerca de 90 quilômetros de distância da capital Maceió. E essa oferta, ela vai contar na primeira oferta, ela vai ter ali uma situação de primeira praça de desconto de 51%. É isso mesmo. Você vai ver agora como é que vai funcionar esse deságio na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. O assunto agora é café e os produtores rurais estão bastante preocupados com as pressões que existem hoje sobre o mercado que acabam trazendo o valor da saca para baixo. Sobre este assunto, o meu colega Walter Pulga Júnior conversou com Fernando Barbosa, ele que é conselheiro da AMOG, que é a Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana. Confira a entrevista. Prazer recebê-lo aqui para que você faça uma exposição rápida sobre o que ocorre com o mercado do café hoje. O cafeicultor está muito preocupado com os preços do café?
Sr. Walter, muito obrigado aí por se convidar a gente do sul de Minas para estar sendo entrevistado. Eu acho que a cafeicultura hoje ela vem passando por vários intempéries climáticos que praticamente o produtor ele fica atento ao mercado de bolsa e dentro da porteira, como fora da porteira, hoje a preocupação é mais com os preços do café. Então o produtor está se inovando, está tecnificando, mas o preço que realmente a gente tende a vir com êxito para poder gestionar melhor a cafeicultura, aí praticamente ele está ficando junto, atrelado aos custos de produção. Acaba sendo assim frustrante para o produtor, ele está sendo que segura aos bancos, né? Tem muitos que até sendo endividados aos bancos, então hoje praticamente a gente vê que a produção aumentou muito. O produtor ele vem plantando café, vem cada vez tecnificando, mas o plantio tem avançado cada vez mais. E esse avanço acaba trazendo aí com essa dificuldade de preço uma rentabilidade muito pequena. Praticamente sim. A gente analisa que tudo que tem oferta, né, praticamente os preços tendem a cair. Isso aí nem só no Brasil, quanto a mundial também. Nós vemos pelas pesquisas que de plantio de 2016 para cá teve uns preços um pouco remunerador, de 16, 17, e aí os produtores viram a necessidade de estar plantando mais café. Ficaram entusiasmados. Entusiasmados. E aí, com isso, não só o Brasil, quanto o mundial também. Nós estávamos pulando de 48 milhões de saca de café a 52, agora nós estamos num patamar de 60 milhões e talvez 2021 até superando essa expectativa de 65. Então é muito frustrante e é muito preocupante também para o produtor. Nós estávamos num patamar de 515 reais, com um custo de produção de montanha 360 até 400 reais. E hoje a gente viu que o produtor plantando mais, com um grande volume não só do Brasil, o produtor vendendo a 390, até a 400 reais e não cobrindo esse custo de produção. Hoje, por exemplo, está 375. Tem muitos que não vai fechar a conta, infelizmente. Bom, tudo isso será assunto de um debate agora em Guaxupé, nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, um debate, uma reunião de cafeicultores. Qual é a proposta desse encontro em Guaxupé agora na sexta-feira? A gente a gente gostaria que o Ministério tivesse uma atenção melhor para o setor cafeeiro. Não digo que não tenham atenção, mas algumas medidas que venham a ser eficazes. A gente poderia, junto ao Conselho e mais 2, 3 lideranças, ir até o Ministério, apresentar as propostas, né? Porém, a gente gostaria de ver todo o setor produtivo, ver as necessidades que o campo está se propondo, né? E aí, qual que seria a ideia dessa reunião de sexta-feira? Elaborar, ver as propostas e assim a gente tem uma legitimidade, porque nós pegamos de Varginha até Ibiraci, então nós temos uma representação de 15 milhões. Quantos municípios tem na sua região, Fernando? Na minha região, só da região da MOG, são 17 municípios, mas ao todo do sul de Minas, nós somos bem amplos, nós temos mais de 15 milhões de sacas de café. Ou seja, é uma boa parte da produção brasileira. Exatamente, são 30% aí praticamente sobre a safra. Então, com isso, essa preocupação, ela não vem só minha da produção. Por exemplo, eu sou de São Pedro do União, uma região montanhosa, né, que o custo lá é mais alto, nós temos qualidade no produto, portanto, nós saímos lá de segundo para primeiro lugar entre os rankings da região como os produtos de melhor qualidade. Porém, a hora que você vai vender, a fracionário, ou melhor, o ganho é muito pequeno. Então, não é só no commodity que está acontecendo, nos cafés de melhor qualidade. Então, o tema é cafés especiais, e aí a gente está buscando, através de parceiros, igual tem Vanessa Bione, tem uma plataforma digital, para elaborar para os produtores uma forma de comunicação. Porque, por exemplo, hoje, se a gente analisar, os compradores são poucos, compradores mundiais. Para eles sentar numa mesa, se reunirem,
praticamente ligam um para o outro, ó, vão reunir em Londres, 4 horas da tarde. É facinho de reunir. Agora, os produtores, nós somos 300 mil produtores, né, aproximadamente. Reunir esse povo não é fácil? Reunir não, é muito difícil. Até em associações que a gente percebe isso aí. Por exemplo, eu de São Pedro mesmo, quando você reúne lá um grupo de associações, um grupo dentro da associação, é até difícil, né? Então, a gente buscou essa necessidade, buscou parceria, portanto, a BBM também está trazendo uma proposta de opções para mercado de cafés especiais através de leilões, que a gente está juntando, aglutinando essas propostas em um dia para trazer uma prévia de solução para os produtores, né? E também encaminhar isso ao Ministério. Tá aí as informações. Esse evento é muito interessante, vai ter a participação nossa, nós vamos estar presentes. É uma proposta muito interessante em relação a como comercializar café, a como fazer leilões de café, uma proposta da BBM, Canal do Boi vai estar presente. Então, as próximas semanas, os próximos meses podem ser muito decisivos, podem representar uma mudança realmente muito importante para o produtor de café no Brasil, que tem sido, sem exagero de expressão, tem sido achatado em relação à comercialização do seu produto. Nós vamos para o intervalo comercial, o último desta edição, e daqui a pouco eu volto falando a respeito dessa retirada de frango, de carne de frango da BRF no mercado brasileiro e também para exportar. E no quadro Agroações de hoje, nós destacamos a BRF, que é negociado na Bolsa de São Paulo, nas ações preferenciais, na sigla BRFS3. Por que nós vamos falar da BRF hoje no quadro Agroações? Porque ela anunciou nesta quarta-feira que de maneira voluntária, essa expressão voluntária ela é importante porque ela representa que a empresa, no caso a indústria frigorífica, ela identificou um problema no seu sistema industrial e ao identificar resolveu retirar produtos do mercado. Vai retirar quase 500 toneladas de carne de frango in natura, tanto que estão disponíveis para o mercado nacional, mercado interno brasileiro, quanto também para a exportação. Portanto, de maneira voluntária, a BRF faz a retirada porque há risco de contaminação por salmonela. Caso não seja bem assado, não siga as instruções da embalagem, pode ter um risco de contaminação por salmonela. Um outro dado importante é que essas 500 toneladas, elas foram produzidas na unidade de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Vamos ver na tela um resumo dessa situação exposta hoje de maneira voluntária pela BRF. O recall de produtos da BRF são da marca Perdigão. Vai retirar do mercado 164.700 toneladas que seriam comercializadas no mercado interno brasileiro e quase 299.600 toneladas que seriam exportadas. Aonde que aconteceu esse abate ou esse processamento? Unidades de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A produção que foi contaminada ou que possivelmente está contaminada foi abatida e processada entre os dias 30 de outubro e 30 de outubro de outubro e 12 de novembro agora também de 2018. Trazendo aqui os destaques em relação ao que acontece com as ações, agora sim falando das ações, é por isso que é o quadro Agroações. Hoje nós já tínhamos uma movimentação de mercado impactante sobre as ações da BRF, não poderia ser diferente. Antes de mostrar o mercado ao vivo, eu vou mostrar o andamento, como é que vem as ações da BRF nos últimos 30 dias. Está na tela comigo aqui, você acompanha comigo as ações da BRF na sigla BRFS3. No dia 14 de janeiro vinha R$ 23,22, no dia 21, R$ 23,82, no dia 28 de janeiro chegou a R$ 24,10. Você vê que há uma escalada de alta até o dia 5 de fevereiro, quando chegou ao valor mais alto para esse período, R$ 24,48. Desse dia 12, recua para R$ 23,25, comparando o dia 14 de janeiro com 12 de fevereiro, as ações da BRF, inclusive, subiram. A questão é esse dia 13.
Como foi anunciado hoje, quarta-feira, antes inclusive da abertura de mercado, a retirada voluntária de quase 500 toneladas de carne de frango por contaminação de salmonela, o mercado reage mal e as ações da BRF recuavam mais de 2% hoje na abertura dos negócios. Vamos saber como é que vem as ações agora, ações da BRF ao vivo, sigla BRFS3 na comercialização na Bolsa de São Paulo, nesse momento a R$ 22,80, perde mais de 2%, vem caindo 2,23% as ações da BRF. Mais informações você tem durante toda a programação do Canal do Boi. Eu fico por aqui e volto na terceira edição do Agricultura BR às 17h20. A todos uma ótima tarde e até mais.